Voltamos? O pessoal voltou? Só para assim, só ia pedir para ser um pouco mais sintético, até porque hoje nós estamos com ouvintes participantes, vocês, pelo nosso regimento, têm direito à fala, mas se a gente aplicar uma votação, não, vocês não podem votar, mas reflexão é sempre bem-vinda. E acho que assim, o foco maior, a gente já tem uma sugestão para esse grupo de trabalho e também pensar nesse quesito aí de equipamento profissional de produção, né? O William até citou no meio da reunião, eu acho que ele quis falar Conselho de Cultura, mas ele falou Contur. Isso. Mas eu acho que foi até providencial, até porque esse tipo de manifestações aí entra a parte turística também, então a gente tem que dar mão para o turismo e pedir dinheiro lá também, se for preciso, né? Até porque eles também vão ter rentabilidade nesse sentido. Tá aberto, acho que o Igor começa, né? Oi, peraí que eu tô no papel de segundo secretário aqui, tô colocando quem é que quer falar. Uhum. É que tem muitas coisas acontecendo, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho, minha opinião, tá? Eu sei que é meio insano, mas eu acho que a gente devia se inscrever em todos a partir do momento que não há a garantia de que a gente vai passar em todos. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Entendeu? A Joyce já fez uma cara de, oh meu Deus, né? Tipo, por que eu Tem digo uma isso? mesa vazia aqui do meu lado, você vai ficar aqui comigo. Eu tô falando isso, por quê? Porque eu sinto uma carência muito grande do quê? De oportunidades para Pirassununga. Eu falo isso sempre, assim, tipo, parece que quando chega em Pirassununga, parece que aqueles jogos de tabuleiro que, tipo assim, pule uma casa, né? Então, tipo assim, as coisas não ficam, né? Então, se existe a possibilidade eu acho que aí eu concordo com o presidente, com o Almir, a garantia de ter esse grupo de trabalho é essencial. Eu gostaria de colocar meu nome nesse grupo de trabalho, apesar de saber que é suicídio, que é loucura, mas é verdade. Assim, eu acho que o que eu puder fazer para conseguir auxiliar e vindo de uma experiência como Aldir Blanc, eu acho que a gente tem muita capacidade de fazer isso dar certo, né? De novo, não é garantia que a gente vai se todos eles vão ser aprovados, uma vez que a competição é muito alta. Como você falou assim, já que a gente está em região de Campinas, nem se pega São Carlos, por exemplo. Mas próprio Campinas já é uma coisa que, cara, a gente está falando de uma megalópole e a gente está falando de 70 mil habitantes aqui, né? Então são coisas completamente diferentes, né? E eu acho que aí cabe, mesmo que a gente não seja selecionado, a gente está fazendo parte, está sendo visto, né? Nessa condição. Outra coisa técnica que vocês falaram, essa questão de criar os vídeos, né? Isso obrigatoriamente tem que vir como contrapartida da secretaria. Isso não pode ser repassado, por exemplo, para cada proponente? Ou depende do Não. edital, tem que ser visto, como é que Não, funciona? é porque assim, esses chamamentos são abertos para o município, então a gente está terceirizando a responsabilidade aí para conselho e proponentes, mas é uma responsabilidade enquanto secretaria. Eu pesquisei alguns editais, assim, edições que aconteceram em ano passado, em 2019 e tal, e aí eu vi, assim, por exemplo, uma senhorinha na cozinha de casa, cozinhando, fazendo lá um quitute, e uma gravação bem de celular, assim, mas estava paradinho, bonitinho. Então, assim, a gente não precisa ter um recurso, né? É lógico, se você for gravar aqui no nosso palco, a gente vai precisar de iluminação, de um sistema de som e tal. Acho viável, dá para fazer, mas a gente precisa de um help, assim, ó, eu vou estar lá, eu vou gravar a senhorinha cozinhando, beleza. Isso é uma ajuda. Sim, porque eu penso exatamente nisso, não precisa ser... Desculpa, só te interrompendo, Igor. Claro, Você claro, falou, claro. eu terminei. Eles mandam para a gente, igual nós fizemos da Aldir Blanc, que é uma abertura e um fechamento, eles Sim, mandam isso para a gente colocar nos vídeos também. Então sim. tem um trabalhinho aí de edição. Lembrando que vídeo, gente, nem sempre ele é um vídeo, às vezes ele é uma sequência de imagens. Às vezes Sim, é uma sequência de fotos. A secretaria tem uma câmera. não tem. Não? Não tem. Quem tem sou eu, Ah, entendi. que também está à disposição, óbvio.
Mas o que eu tô dizendo assim, é que nem sempre todo resultado audiovisual ele é um vídeo de sequência. Às vezes ele é uma montagem de boas fotografias ou de mini vídeos, né? Não sei, assim, eu acho que eu me meti na fala do Igor, né? Desculpa, mas Vamos voltar pro Igor. Porque assim, ó, resumindo, ó, igual a Joyce falou, vamos supor, nós vamos colocar lá a senhora que faz o biscoito da Semana Nenete. Então, ela vai abrir a cozinha dela, olha aqui, sou moradora de Pirassununga, a gente tem esse costume, essa tradição, então eu vou ensinar vocês como é que faz. É um vídeo. Então, tem coisas que vão ser vídeo mesmo, tem coisas que podem ser sequências de imagem, mas, por exemplo, grupo de danças, né, o parafolclórico, ou do Carlinhos, por exemplo, vão ser vídeos, né, de gente dançando, não tem jeito. Mais ou menos isso. Sim, mas assim, de Termina, qualquer modo, Igor. um tripé e um celular resolve. Entendeu? Então, assim, eu não vejo nada muito absurdo em relação a isso. O que nos falta, de verdade, vai ser um processo educacional, na verdade, para com os nossos artistas, de todos os segmentos. Porque o que foi feito na Aldir Blanc não pode se repetir. Entendeu? De tipo assim, de correr atrás de tal, tudo mais. Não, você é responsável pelo projeto. Tempo, né? Não há tempo, não há viabilidade para isso. Né? Então, essa camaradagem, todos esses extras, isso não pode ser possível. De que modo a gente vai fazer isso? Aí sim é uma questão mais problemática, ao meu ver. Assim como, por exemplo, a questão do artesanato, a galera do artesanato tinha que estar aqui para falar, né? Mas o que não falta é possibilidades. Encerro minha fala por aqui. Acho que a Fabi é a próxima, né? Vamos lá. Fabi, contigo, amiga. Pronto. Desculpa, eu estava apertando errado. Olha, na verdade, o Igor falou mais ou menos o que eu ia falar mesmo, para mandar bala em todos. Eu vejo assim, talvez a questão assim de chamar as pessoas igual, né, sobre o correr atrás, né, de fazer um negócio bem legal e tornar Pirassununga uma cidade que seja vista, né, e que seja respeitada pela cultura, né? Talvez assim, a gente sabendo, até as pessoas assim que gostam mais de se envolver nesse tipo de trabalho, que teriam boa vontade para isso, talvez se partisse um comunicado da própria Secretaria de Cultura, fazendo um convite e tal, uma ideia, né? Mas eu vejo assim que a gente deve se inscrever em todos mesmo e, né, eu penso, vou ajudar também no que tiver que escrever. Tive uma ideia aqui, de repente, de juntar a corporação com a orquestra sanfônica e o ateliê, né? Tipo assim, e tentar fazer alguma coisa legal mesmo, escrever e participar dessa, né, para ajudar realmente a elaborar tudo isso aí. Beleza. Thomas, é contigo? Tá todo mundo sentado? Sim! Então tá bom. Agora é minha vez. Tenho muitas coisas a falar. Adoro! Bom, a primeira coisa é que eu queria, assim, publicizar, né, aqui a minha tristeza de que a gente está fazendo isso em tão pouca gente, né, num grupo tão pequeno de representantes, de setorial, de poder público e, enfim, de pessoas externas que até hoje representam praticamente metade ou um terço das pessoas que estão aqui participando da reunião. Então, e a hora que eu mandei um áudio educado na sexta-feira, né, falando sobre isso, né? Então, só começar por isso, né? O segundo ponto é que eu acho importante também a gente, já como conselho, como secretaria, para a inscrição ou para a manifestação do município, tem outros chamamentos públicos também promovidos pela Amigos da Arte que são de manifestação, que são para os artistas se inscreverem, né? Então a gente tem concurso de viola caipira, concurso de batalhas de rima, concurso de piano, festival de circo, enfim, várias outras atividades que são que não precisam desse intermédio, né? Esse papel de locução do município. Então, acho importante que a gente comece também, e o prazo de encerrar é o mesmo, então também vai só até o dia 31 de maio. Então, também é uma
mais uma oportunidade para que os artistas, independente da seleção ou não desses chamamentos públicos do município, quer dizer, né, desses voltados para um município, que eles também possam concorrer nesses outros chamamentos públicos. Bom, isso dito, agora vamos à discussão real dos 6 chamamentos que foram discutidos, né? Então, também queria deixar claro que eu fico muito feliz em saber que a Joyce já se inscreveu, enfim, vai participar desse processo seletivo do edital número 6, que também eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no município, da iminência da construção de uma casa do artesão, né? E que eu acho também esse nome também tinha que ser repensado, talvez um nome uma casa da economia criativa, do artesanato, enfim, até pensar questões de gênero, né? Por que é do artesão e não da artesã, enfim, coisas abstratas, né? Então, enfim, acho interessante que a gente já tenha pelo menos esse chamamento já preenchido pelo município, torcendo para que tenhamos a aprovação. E aí, dos outros 6 editais, né? Eu fiz uma leitura rápida do texto deles e eu pontuei prós e contras e os que eu acho que vale não, né? Que a gente talvez teria mais condição de escrever um bom projeto e tal, né? E que a gente consiga atender com os critérios que são colocados no chamamento. E aí, falando do primeiro, que é a virada São Paulo, né? Que é o que nos chama mais atenção, não só pelo valor, né? Que é de até R$200 mil por cada evento, né? Ou por cada virada, por cada município, entendendo de que esse valor, na minha leitura, não é que o município vai receber esse valor, mas é que Amigos da Arte pode pagar, né? Enfim, repassar esse valor para os artistas, para a realização do evento, né? Só que aí eu fico pensando, né? Além disso, a gente tem aquele título, né, de capital cultural do Estado, né, que também soa bastante interessante, né? Mas eu acho um pouco difícil, nesse momento que a gente tem um certo tempo enxuto, né, curto para a realização e escrita do projeto e de todas as etapas de participação, né, indicar 8 atividades, no máximo 8 e mais ainda entrevistas, locais para filmagem, enfim, para participar dessa virada São Paulo, né, a virada SP Online. Então, eu acho que talvez pelo volume não de trabalho, mas enfim, de complexidade que a participação envolve nesse chamamento, talvez valeria mais a pena a gente tentar o circuito SP, que é um pouco mais enxuto, né, e que a gente também já tem a informação no edital de que, em tese, nessa seleção, seriam escolhidas até 2 atividades por município, e que já existe ali uma delimitação que cada uma das atividades poderá receber até R$10 mil. Então, isso também faz com que o nosso projeto seja um pouco mais enxuto e, ao meu ver, mais realizável, né? Mas a gente pode investir mais na escrita dele, né? Aí o terceiro edital, que é a Tradição SP, e aí eu penso muito na situação da Semana Nenete, né, que muito provavelmente não será realizada esse ano novamente, né, e pelo tipo do edital, do chamamento, né, a gente poderia incluir também aí o saber fazer do artesanato, das tradições culturais, da culinária, né, da gastronomia, enfim, todos essas vertentes, esses setoriais que se misturam dentro de uma realização da Semana Nenete, dentro desse chamamento também. Aí o Almir falou, por exemplo, do grupo de dança parafolclórica, do Alegro, enfim, não só dessa tradição caipira, propriamente dita, mas de todos esses outros setoriais, as outras práticas artísticas que estão também representadas na Semana Nenete. Então, eu achei interessante essa tradição SP também por conta disso, que a gente poderia, de certa forma, possibilitar a realização de forma alternativa da Semana Nenete. Aí tem o Revelando São Paulo, né? E aí eu deixo transparecer a minha preocupação, porque nesse chamamento, ele que é justamente aquele que indica qual é o valor específico que cada uma das atividades vai receber, sendo que são 2 tipologias diferentes de atividades, né? 2 tempos para atividades, umas mais curtas e outras mais longas, quanto que cada uma dessas atividades vai receber, o que é interessante, porque a gente já sabe qual é o valor final de cada uma das atividades.
Mas me preocupa, e eu acho que isso também é um pouco que o Igor sinalizou, talvez a Fabiana também, de que passa a responsabilidade da filmagem para cada um dos artistas, né? E aí não entendendo só os artistas da arte, do teatro, da dança, enfim, das artes visuais, mas também dos culinaristas que também são citados nesse chamamento, né? Então, isso me preocupa um pouco justamente porque a gente está tratando de realidades tecnológicas, né? E financeiras diferentes, né? E também de conhecimento, de traquejo com todos esses equipamentos, né? Então, isso me preocupa, por isso que eu acho que também talvez não seja o momento certo de a gente investir nesse chamamento. Mas, em paralelo, né, a gente tem a capacitação para o Revelando São Paulo, que é o chamamento número 5, que eu acho que esse sim seria interessante a gente fazer, até para também, amparado pela fala do Igor, né, e, pelo que eu entendi do chamamento, ele é justamente essa capacitação técnica para entender e para mostrar, né, também o que é economia criativa de uma forma mais pública, porque nesse permite a participação do público, né, permite a participação do artista, do artesão, enfim, do produtor cultural. E eu acho que essas dificuldades que a gente sinaliza, de dificuldades, as realidades diversas que a gente tem como produtores de cultura, talvez esse edital, esse chamamento possa sanar, ou enfim, vir ao encontro dessas dificuldades. E o arte urbana, que eu acho que a gente já tem discutido, eu acho que já desde o começo dessa composição do conselho, né? Talvez de projetos, enfim, eu lembro até do ex-secretário Braganholo sinalizar essa vontade, enfim. E eu acho também interessante, né? Pirassununga tem uma certa lacuna dessa arte urbana, enfim, da ocupação da rua pelas artes visuais, pelo teatro, né? Faz muito tempo que eu não vejo, enfim, atividades que são construídas nesse espaço social, né? E eu acho interessante, até porque eu peço desculpas, não lembro no nome, mas a gente anualmente tinha um evento na praça, né? Que colocava cartaz, eram pequenos murais, né? Que vários artistas pintavam, enfim, também talvez seja interessante resgatar essa produção, né? Essa forma de divulgar a arte de Pirassununga. Então, resumindo, né, eu sou mais a favor da gente investir, digamos assim, não sei se essa é a palavra correta, no chamamento do circuito SP, o número 2, o de tradições, o número 3, o capacitação, que é o número 5, e a arte urbana, que é o número 7. Eu acho que ainda são muitos, né? A Joyce já deixa transparecer aí um certo temor, né, de escrever todos, enfim, então talvez ainda seja o caso da gente lapidar um pouco melhor isso. E, por fim, antes de eu passar a palavra para o próximo, eu tenho 3 outras questões que eu acho que são questões que já algumas outras pessoas, a Teia já mencionou, né? Enfim, sobre justamente a responsabilidade. Foi uma coisa que me chamou a atenção, principalmente desses editais, desses chamamentos que são maiores, né? Da virada cultural, do circuito, que exige um volume de atividade, né, de trabalho realmente maior, né, de realização do evento, e não só da escrita desse projeto. Então, da onde vem essa verba? Porque eu entendi que a gente está um pouco, quando a gente fala, né, que o próprio artista pode ser encarregado desse registro, na minha leitura que eu fiz dos editais, essa não é uma responsabilidade que pode ser transferida para os artistas, é uma responsabilidade da prefeitura. Né? Então, assim, como que a prefeitura vai, enfim, cumprir com essa responsabilidade que é claramente colocada a ela, né? Caberá ao município essa atividade, né? Que, na verdade, é a única atividade que caberá ao município depois da seleção, é fazer o registro e disponibilizar para amigos da arte. Então, eu fico pensando, da onde que vem a verba para que o município realize esse registro audiovisual, né? E aí eu pergunto, vai vir do fundo? Vai vir do fundo do Municipal de Cultura, né? Isso é uma pergunta, né? E se esse serviço, né, digamos assim, que a prefeitura vai ter que prestar ou terceirizar de forma formal, né,
como que vai ser feita essa terceirização, digamos assim. Uso o termo terceirização aqui, também não sei se é o mais correto. Se vai ser por chamamento público ou por licitação, né? E aí eu também penso, assim, nas empresas que nós temos de produção audiovisual, de fotógrafos, enfim, que poderiam prestar esse serviço para a prefeitura de forma legal, né? Assim, não como uma troca de favores, né? Não como uma ajudinha, mas também remunerado, enfim, de forma correta, né? E aí é uma preocupação que eu acho que a Joyce também já apontou. Ou proposição dos artistas, enfim, dos profissionais que vão desenvolver essas atividades independente de qual o chamamento que a gente está falando, né? Então, de que forma? Quais vão ser os critérios de seleção? Vai ter um chamamento público para esses artistas, para que eles apresentem nos próximos 5 dias, né? Ou, enfim, num prazo curtíssimo de tempo, eles apresentem pelo menos assim um pequeno portfólio, sei lá, né? Assim, quais vão ser os critérios e de quem vai ficar, com quem vai ficar essa responsabilidade, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante para a gente estabelecer. E aí, assim, por fim, né? Principalmente no chamamento da virada SP, que é o número 1, eu só gostaria de destacar, né? Tem uma cláusula ali que veta a participação de qualquer profissional que tenha parentesco, convívio, enfim, ascendente ou descendente com profissionais do município, né? De segundo ou primeiro escalão, né? Então, assim, isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tanto do ponto de vista dos artistas e produtores de cultura que vão desenvolver as atividades, quanto também das empresas que vão, eventuais empresas que forem prestar o serviço de registro audiovisual das atividades. Eu acho que é isso, passo a palavra para o próximo. Obrigado. Obrigado, Igor. Só fazer um apontamento aí, acho que são colocações super pertinentes. Só vou lembrar que no edital também fala quando isso vai acontecer. Então, assim, o prazo de inscrição é até 31 de maio, o município tem que se descabelar agora com essa comissão de trabalho para ajudar a escrever esse projeto, mas vamos supor, passou no edital número 2, tem um que é em julho, tem outro que é em agosto, tem outro que é em setembro. Então, até esse processo a gente consegue, porque foi uma preocupação minha da Joyce quando a gente conversou na sala dela. Ela falou assim, nossa, como que nós vamos fazer para pensar esse formato? E aí, estou me lembrando aqui, por conta da Lei Aldir Blanc, a gente tem um catálogo aí de artistas, grupos e espaços, né? Não é só, a gente precisa ir atrás de mais, né? De pessoas que não foram identificadas ainda nesse processo, que é uma atividade do Conselho, inclusive, uma das metas do Plano de Cultura, fazer esse catálogo de artistas, né? E em relação à produção, por exemplo, eu estou me lembrando aqui que na prefeitura a gente tem um setor de imprensa oficial do município, do qual ele tem que ter recursos. Pelo menos a gente vê, né? O prefeito indo para vários lugares, gravar seus vídeos, fazer as suas fotografias. Eu recebi já aqui também no meu local de trabalho ele para fazer divulgação. Então, tinha tripé, tinha câmera, só não tinha equipamento de iluminação. Mas eu entendo que o Thomas diz nessa questão assim, eu não posso passar para o artista. Não é que o artista não possa fazer essa gravação, é que é uma responsa da prefeitura, porque se sair alguma coisa errada, é a prefeitura que responde por isso. Então, eu entendo, tipo assim, servidores da Secretaria de Cultura, marquei um horário com o grupo da Fabiana, estaremos chegando no dia tal, a produção está tudo certo, a gente chega só com os maquinários para iluminar e gravar. Mas é a prefeitura fazendo isso. Diferente da Lei Aldir Blanc, que a gente falou, faça o vídeo em casa e mande para a gente. Só esses apontamentos que eu queria fazer. Então, acho que a gente precisa lembrar da imprensa oficial do município que deve ter esses recursos, né? Ou se a secretaria, junto ao conselho, vai decidir orçar um trabalho, como o Thomas falou, de um produtor audiovisual do município e pagar isso. Mas futuramente, se for selecionado, né? Porque se não for selecionado, não tem que pagar ninguém. Mas são pontos para se pensar. Enfim, eu acho que é o Igor agora, né? Então, só deixa eu retomar aqui, eu acho importante, passei aqui por cima do Lucas, que o Lucas é convidado, né? Então, eu sinto muito aqui, mas deixa eu colocar algumas coisas. Eu acho muito pertinente aqui as colocações do Thomas, acho interessante.
de verdade. Mas eu acho que boa parte disso, de fato, já foi respondido com a experiência que a gente tem com o Aldir Blanc. Não se limita a, não é isso, que nem eu concordo com o Mir, em relação a isso, mas assim, quem pode fazer a seleção disso daí? Bom, a gente teve um número maior do que esperado de premiados pela Aldir Blanc, né? Então, dá para ser selecionado através daí, porque são produtos de qualidade que já tiveram uma seleção, né, prévia. É uma ideia, né? Aliás, eu acredito que esse tipo de coisa ele tem que ser definido a partir dessa comissão que se cria a partir daqui, né? Onde eu prontamente já me voluntariei. Porque senão o que acontece? A gente estende demais essa reunião aqui nossa, né? Que tem um foco específico, se vamos participar ou não, para entrar numa questão de como. Eu acho que é de interesse de todos a participação em si, né? Eu achei muito válido esse teu estudo também, de falar assim, ó, a viabilidade maior são desses, desses e desses. Isso, para mim, na verdade, só traz mais a questão seguinte, olha, vamos focar mais nesses, nesses e nesses, mas vamos nos programar para todos, né? Que pode vir a acontecer. Se vai ter mais ou menos, há uma possibilidade aí falando pela pasta de áudio, né? De visual, que a gente pode contemplar, sim, a gente pode ir atrás desses profissionais para poder colocar, porque existem vários, existem muitos. Eles só não estão organizados, né? Então esse é um trabalho do conselho, né? Assim como se a gente começar, a gente tem que voltar, né, a estruturar o mapeamento total dessas pessoas, né? Dessa realidade. Para quê? Para talvez um chamamento público, se vier a ocorrer, né? Se a gente for contemplado, um passo de cada vez, né? Exatamente para ficar dentro do processo legal, todo bonitinho. Né? Eu acho que uma das coisas, só me antecipando, né? Falei que não ia falar sobre isso, mas só para antecipando uma forma de como fazer, é exatamente isso. Olha, o que a prefeitura pode dar? Ela pode dar o espaço, pode dar o tripé, né? Mas a câmera você tem que levar. Né? Hoje, qualquer celular, sem dúvida nenhuma, vai filmar, vai fazer alguma coisa em Full HD, né? Ou no mínimo em HD. Então, né, se a questão é vídeo, excepcionalmente, disso, né? Resolve-se de forma relativamente simples, né? Lógico, eu falo relativo porque isso cabe uma série de outros pormenores que se coloca dentro desse estudo. Então, o meu voto, né, é que sim, vamos participar. O meu voto é vamos participar de todos, né? E eu, de novo, coloco aqui que eu quero fazer parte desse grupo, né, de trabalho para poder fazer isso daí ser realizado e acontecer, tá? O Thomas volta aqui pedindo a palavra. Eu acho que a gente pode assim, ouvir mais as considerações, depois a gente abre para realmente uma votação, se for o caso, mas, enfim, vamos dar espaço, porque já são 5h10, a Joyce já precisou sair, ela está ouvindo a reunião, mas daqui a pouco ela volta mais ativa. Acho que agora é o Luca, né? Isso. Ele mandou um texto, você quer falar, Lucas? Não, acho que está tudo no texto. Quer que eu leia o texto? Eu só acho que o tempo é muito curto para fazer tanto edital e às vezes acaba fazendo na correria e não ficando tão... Não estou duvidando da capacidade de ninguém, sabe? Mas são projetos enormes, né? E acaba às vezes... vamos correr para fazer todos, né? Então, como o Thomas falou... Não é uma comissão para fazer tudo. Pode fazer com mais força, né? E colocar os pontos direitinho, estudar melhor. Então, acho que é isso, basicamente. Assim. Tentar focar nos que mais se enquadram e fazer melhor, né? Com mais qualidade do que tentar fazer todos correndo, né? Eu acho que depois o Thomas vai voltar também com uma fala, depois a Joyce pode falar melhor, mas eu acredito que os editais, eles praticamente são mesmo radical, assim, tem que fazer aquele processo de inscrição, mandar vídeo, não sei o quê. O que vai ser mais trabalhoso é defender a proposta. Eu quero participar do Revelando São Paulo, então tem que escrever textos ali que vão defender essa proposta. Mas o processo de, mandar carta para o prefeito assinar é a mesma, ou o secretário que vai ter que fazer o vídeo, também, só que assunto diferente, né, conteúdo diferente, vai dar mais trabalho nesse sentido, né? Então tem que ser uma preparação assim, logística certeira para que dia 31 esteja tudo pronto. Eu entendo o que o Thomas está dizendo, eu entendo o que o Lucas está dizendo,
entendo o que o Igor está dizendo também, porque assim, a gente está na Lei Aldir Blanc, a gente sabe o quanto a gente está se escalpelando para fazer os prazos darem certo, chegar no tempo certo, já estamos sendo cobrados já desde o dia 15, inclusive, porque já mandaram prestação de contas e as pessoas querem devolutiva, mas agora a lei foi prorrogada. Então, assim, porque depois vai pegar para todo mundo, né? Assim, eu ainda entendo que a prefeitura teria que fazer esse trabalho, né? Assim, eu acho que esse grupo de trabalho viria para escrever o formato. Agora, a execução, prefeitura atuando, porque depois vira um negócio assim de, enfim. Mas cadê o pessoal para fazer isso? Tá lá fazendo outro evento e não está preocupado com o que a gente está muito preocupado. E aí a gente acaba sendo desestimulado. Enfim, né? Não estou mais aqui, sei lá, né? Mas eu entendo, assim, que também pensar em todos é uma saída, mas talvez priorizar, começar pelos principais aí, né? Com esse cuidado, né? Pensando em tudo isso. Enfim, acho que o Thomas vai falar, não sei se eu expliquei bem. Só para avisar, o fone, o áudio do conselho do Igor da semana está aberto, então está escapando algumas palavrinhas. Mas, enfim. Mas tudo bem, foram só considerações amorosas. Não, mas vai que vocês vão ter alguma DR particular, é melhor não publicizar aqui, mas enfim. Tudo bem, obrigada. Focando aqui, na verdade é mais uma pergunta, e eu não sei, assim, é uma dúvida minha para confirmar. Quando eu li, pelo menos, esses dois primeiros da virada e do circuito, eu entendi que nesse projeto, nessa inscrição do município, já tem que ter, é uma das cláusulas que já tem a indicação do artista, do produtor de cultura, do produtor e a atividade que vai ser desenvolvida. Porque a partir disso... Tá balançando a cabeça, dizendo que sim, é isso aí. Porque, pelo que eu entendi, a atividade, a Amigos da Arte vai selecionar o município, o município a partir das atividades que o município propor. Então, é como a Joyce falou, a gente vai propor, sei lá, na virada cultural, são 8 atividades culturais, até 8, a Amigos da Arte pode selecionar menos disso. Ela pode aprovar o município, selecionar o município, mas ela pode não aprovar todos os artistas. Então, a preocupação que eu vejo é que não é simplesmente a gente colocar ali objetivos, né, justificativa, fundamentação, toda aquela estrutura de um projeto artístico, porque a gente também vai ter que reunir material e atividades e em alguns chamamentos, que eu acho que é inclusive do circuito e da virada, fala do Almir e do Igor, de que assim, usaria a Lei Aldir Blanc, não sei, como se fosse um mailing, né? Enfim, uma forma de um registro dos artistas atuantes, digamos assim, mas esse material que foi produzido para a Lei Aldir Blanc não poderia fazer parte desse chamamento, né? Então, assim, novamente, é uma produção inédita que tem que ser feita. Não, na verdade, Thomas, o que eu quis dizer da Lei Aldir Blanc é assim, ó, por conta da Lei Aldir Blanc, a gente teve que ativar uma das metas do Conselho, que é fazer catalogar os artistas da cidade. Então, o Igor e a Joyce trabalharam imensamente naquele formulário eletrônico que o artista tinha que entrar e se cadastrar, dizer suas principais atividades, etc. E tal. Então, a gente tem um hall de artistas e espaços culturais, etc. e tal, que participaram da Lei Aldir Blanc, no sentido de todos se inscreveram, mas nem todos foram selecionados. Então, além desse hall que a gente já conhece, que eu acho que é isso que o Igor está dizendo, a gente já tem uma antecipação. Para essa atividade, a gente vai indicar o Alegro, a gente vai indicar o grupo de dança parafolclórica, o Marquinhos de Estudo de Dança, a Samanta Penteado, a Companhia de Teatro Petreiros, que são coisas que a gente viu acontecendo, mas não que eles vão trazer esse produto da Lei Aldir Blanc, mas a gente sabe que é um grupo que vai ter esse trabalho, né? Que vai se propor, né? Eu não sei, preciso ver com a Joyce se já tem que indicar o trabalho que o artista está fazendo. Se for isso, é outro problema também. Mas eu acho que a Lei Aldir Blanc vai dar esse indicativo para a gente. E a mais, né? Porque assim, a gente tem esses e tem muitos outros que não vieram. Que nessa reunião, por exemplo, a gente pode... Artesanato. Eu lamento muito do artesanato não estar mais participando das nossas reuniões. Porque assim, eu teria certeza que elas iam abrir o áudio e falar, olha, eu conheço fulano, ciclano, bertano, nanana, e nem participaram da Lei Aldir Blanc, mas tem um monte de artesão, né?
e que pode ser indicado. A Lei Aldir Blanc é só um vetor, né? Só tem alguns aqui, mas tem mais. Eu entendo. Fez parecer que assim, esse processo de seleção, e aí eu coloco entre aspas, de seleção dos artistas e das atividades vão ser feitas depois da aprovação do município. E não é isso, é feito agora, até dia 31 de maio. Né? Eu falei então, assim, isso, mas falei equivocado, a Joyce está corrigindo, inclusive. A gente não pode simplesmente falar, não, a gente vai pensar nessa seleção depois da aprovação. E aí a gente também tem que entender, e aí eu entendo a fala do Igor, de que isso talvez não, cabe a essa comissão que vai ser composta em algum momento, de definir esses critérios, porque a gente não pode simplesmente falar, não, aqueles que não foram atendidos, ou enfim, não conseguiram ser fomentados, enfim, conseguiram a Lei Aldir Blanc, vão ser priorizados nesse. Se o que eles produzem não condiz com a finalidade desse chamamento, não faz sentido, né? Então, e aí a gente também tem que tomar cuidado para não estar sempre fomentando as mesmas atividades e os mesmos artistas, né? Então, eu entendo a dificuldade. Então, assim, é só essa sinalização para deixar bem claro que essa escolha do artista vai ter que ser feita até dia 31. E por isso que eu compartilho da preocupação da Joyce, que quando a gente fala, vamos fazer os 6 editais, vamos fazer os 6 chamamentos, mas a gente tem que reunir 8 atividades para virada, mais 2 atividades para o circuito, mais uma penca de atividades para a tradição, mais ter o projeto da arte urbana e ainda ter um levantamento para os participantes da capacitação do Revelando São Paulo. Então, assim, parece que a gente só vai ter que fazer um copia e cola de texto, de argumentos, de objetivos e de justificativa, mas a gente vai ter que juntar um material de atividade e fazer uma interlocução entre os artistas muito grande. Né? Por isso que eu acho que eu sou a favor de fazer pelo menos uma seleção para, como você mesmo falou, Mir, começar a trabalhar, desdobrar, né, aqueles artistas, aquelas atividades que podem ser encaixadas em outro chamamento, né, desses mesmos 6 chamamentos, a gente tenta atender eles nesses outros chamamentos, mas eu acho que já a partir de cabeça, dar esse mergulhão em 6 chamamentos, muita coisa em pouco tempo, né? Então, assim, os funcionários os servidores da cultura, né? A Joyce, enfim, aqueles que estiverem envolvidos, só trabalham de segunda a sexta, têm as suas 40 horas de jornada, que tem outras funções também. Os outros, que não estão vinculados diretamente à secretaria ou ao poder público, também têm suas responsabilidades. Então, acho que esse é o momento de a gente ser consciente e entender até os nossos limites, não falando que o Igor não seria capaz ou qualquer outro. Mas, como vocês falam também, né? Esse comitê gestor da Lei Aldir Blanc também está sobrecarregado e ele não encerrou, né? As atividades não encerraram. Então, a gente vai ter que Pelo contrário, né? Prolongou. Então, a gente vai ter que lidar com esse entrelaçamento das responsabilidades, né? Então, são muitas isso. ações. Assim, só para a Joyce vai entrar para falar, que eu acho que é importante a fala dela agora para ter esclarecido isso. Eu sou a favor da democracia, viu, gente? Na verdade, estou falando que esse seleto da Lei Aldir Blanc que participaram, tanto aprovado ou não, ele é um ponto de partida. Eu acho que tem que vir outros artistas também, né? Assim, seria o ponto... não tem 0? Não tem 0, porque tem quem participou de Lei Aldir Blanc que a gente conhece. E tem outros que não chegaram. Tanto que eu sempre falo, gente, manda os editais para outros artistas que vocês conhecem, tragam mais gente. O importante é todo mundo participar, e não é quem vai ganhar, quem não vai, porque existe, né, essa competição interna. Eu preciso ter o meu lá na frente. E aí acabam ficando os mesmos grupos em evidência sempre, né? Por questão de defesa de projeto. Então, entram outros fatores também. Mas, enfim, não vou incumpridar não que vai cair a